E então, estamos grávidos e agora, né? Ele surgiu, toda essa ideia a partir dos momentos que a gente veio trilhando nesses 8 meses e meio de gestação, porque vem muitas dúvidas, né? Como que foi pra você, meu amor? Estamos grávidos e agora? Essa história nossa, eu é uma história assim, pra mim foi bastante emocionante, porque eu vinha num conhecimento interno muito grande em alguns anos, né? Comecei a me descobrir internamente em relação a muita coisa e com isso fui buscar muitos cursos, né? Em relação à parte biopsicossocial, que biopsicossocial nada mais é que de como o nosso corpo interage com a parte social que a gente vive, entra a parte biológica, anatômica das nossas doenças, né? Então a parte social e a psicológica, que entra também muito a parte nossa emocional, que também pode se relacionar à parte espiritual. E dentro desse ponto que a gente venha buscando, eu comecei a perceber muitos conflitos internos. Eu fui aprendendo, me descobrindo novamente em relação a muita coisa e tive a oportunidade de compartilhar e de ter conhecimento de muitos professores, de muitos colegas, de algumas pessoas que eu cheguei até a tratar e me via em algumas situações, né? Eu fui nesse tempo que eu fui procurar alguns conhecimentos em relação ao coaching, ao PNL, a decodificação da informação inata, né? Graças ao japonês, o Adriano, nosso professor também, e ao PNS, que é a Posturoterapia Neurosensorial. Mas estou falando um monte de nome complicado para falar assim, né? O que mais importa, que é o olhar para dentro, olhar para si e olhar para todos nós. E dentro desse conhecimento, associado à constelação familiar, eu comecei a perceber o quanto que muitas coisas que a gente vai fazendo na vida vem se assemelhando com o que a nossa família faz, né? Algumas, como que eu posso falar? A gente acaba caindo numa rotina familiar para poder fazer parte do pertencimento, que outro dia eu falo mais sobre isso, mas só para poder explicar. E aí teve um dia que, dentro dessas formações, né, bateu uma coisa assim, bastante interessante em relação a essa parte, que é natural do ser humano ter filhos, né? Então já escutei muita gente falando assim, por exemplo, que se o mundo não é bom, por que você não faz alguém bom então nesse mundo, né? Já que você é tão bom desse jeito? E algumas coisas começaram a batucar na minha cabeça em relação a isso. E a outra coisa muito forte foi assim, que o filho, tendo a constelação, é uma coisa natural do relacionamento, né? Então, quando duas pessoas se amam, é natural que o filho vem. E principalmente da relação da mulher, quando a mulher ela percebe que ela é coberta pelo homem de diversos sentidos, de diversas maneiras, né? Tanto da parte emocional, da parte sentimental, da parte física mesmo, entre outras coisas. E aí então a gente acabou se conhecendo, se relacionando, e foi meio que natural o filho vir, e foi uma felicidade muito grande, mas uma surpresa tão grande quanto, praticamente. Porque embora era uma coisa que a gente gostaria e queria muito, ele chegou e demora para cair a ficha de entender, de pegar um papel na mão, né? Quando eu recebi esse papelzinho aqui, falando que a Vanessinha estava grávida, né? Um monte de número aqui, né? 5 semanas. E mais um bilhetinho, né? Escrito por nosso filho, que hoje a gente sabe que é o Gabriel. E o comecinho, né, que eu sempre leio e me emociono, fala assim, né? Oi papai, como você está? Espero que melhore agora. Eu estou bem, estou num lugarzinho quentinho, silencioso e seguro. E a carta segue, que a Vanessa escreveu essa carta. Olha, é sacanagem, né? Grávida a gente fica toda emotiva. E lendo esse pedacinho aí. Né? E aí quando eu li, eu cheguei de uma viagem muito cansado, era 4 horas da manhã. Aí a Vanessa quis me receber em casa ainda, que ela estava dormindo, e aí eu achei estranho tudo isso. E aí ela chegou com esse bilhetinho, né, com um presente, e aí, nossa, eu fiquei muito emocionado, paralisado, e de um jeito assim que, eu não sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu dava risada, se eu abraçava ela, eu olhei,
E aí, como eu cheguei muito cansado de viagem, eu falei, era 4 horas da manhã, aí eu li. Aí sabe quando você pega um papel, você lê o papel assim, você fala assim, meu, eu não sei se eu tô cansado, eu tô imaginando coisa, ou se tá escrito isso mesmo. Aí eu li de novo, aí ela, tá tudo bem? Eu falei, eu acho que tá, não sei. E aí eu não sei, às vezes as pessoas pensam e falam assim, nossa, deve explodir de felicidade. Mas era uma coisa esperada, era uma coisa muito feliz, mas foi ao mesmo tempo uma coisa paralisante, mas uma coisa boa, assim, não é uma coisa que, parece que tudo só o que é ruim paralisa, né, mas chegou uma hora assim que eu travei das 4 patas mesmo, assim, falei assim, meu Deus, né, será que é isso mesmo? E aí a gente se abraçou, se beijou, ficou muito feliz, né, e dormimos também, que já era 4 horas da manhã. Verdade. Mas e depois desse destravar das 4 rodas que a ficha foi caindo, você lembra quais foram os seus principais medos e anseios? Se você perguntasse o que seriam as primeiras coisas que eu pensei, na verdade foram medos e anseios, né? Porque aí como pai, aí tem muitas crenças em relação a tudo isso, né? Eu me formei como pessoa, como homem, de acordo com os ensinamentos, não ensinamentos universitários em relação a ser homem, ser pai ou ser qualquer coisa, mas em relação à minha família, vendo as pessoas e fazendo todas essas coisas. E aí eu não sabia. E aí a única coisa que eu sei de filho, até então que eu sabia, é filho é caro, filho dá despesa, aproveita pra dormir, filho chora demais, filho só caga e come, né? E essas são as coisas bonitas que a gente escuta, assim, desde a formação. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas olha como que é bonitinho aqui, né? E mostra uma foto e tal, mas sempre é muito chocante também na relação que tem da apresentação do filho, né? E como eu já vim estudando essas coisas também, eu sei o quanto que é chocante a gente escutar isso de algumas pessoas. E pessoas que a gente busca apoio, e aí você fala assim, não, essa pessoa deve saber falar, né? Fala, e aí o que você me fala? Fala assim, meu, dá comida e troca a fralda que tá tudo certo, né? E agora, né? Mas e a gestante, e a grávida, o que você faz? Fala assim, não, agora é com ela, né? Então, aí você junta dinheiro só, né? É a única coisa que tem que fazer. E não que isso seja errado, não que isso seja mentira, tá? Que realmente é coisa parecida, mas existem várias outras nuances para fazer que também é muito interessante. E depois eu conto uma outra história que aconteceu comigo 2 semanas antes, né? É porque aconteceu comigo assim, né? Aconteceu com uma pessoa e ela contando a história e eu vendo aquilo, a Vanessa já estava grávida, a gente desconfia, e tudo aquilo mexeu muito profundamente comigo, né? Eu estava fazendo uma formação em constelação familiar na época, e aí tudo aconteceu e aí eu fiquei bastante pensativo e chocado em relação a isso. Então eu percebi que pai é muito mais do que as pessoas acham, imaginam. Então a gente pode participar muito mais. E pai não é só quando o filho nasce, né? A partir do momento que acontece a concepção lá, pronto, parabéns, você é o pai e você é a mãe, né? E a gente entendeu isso desde o início. É lógico que eu não preciso trocar a fralda do filho, nem ela, nem preciso aguentar o filho chorando nesse momento agora, mas a gente é pai. E só para vocês entenderem já o quanto que isso é forte, a gente é filho ou a gente é pai a partir do momento que tudo nasce, e dentro do pensamento da constelação, a partir do momento que a vida há filho e ele precisa ser reconhecido, precisa ser aceito, e por isso que essa live também, quem faz parte dela é o Felipe, né? Também. Que o Felipe foi um outro filho que a gente teve, mas que ele deixou a gente muito mais recente do que esse, que ele vem vindo, né? E ele mora no nosso coração. E a gente inclui ele na nossa família sim, né? Também já foram 2 menininhos. Aí tá vendo o que você faz com a gestante? Os hormônios tá a 1000 por hora. Bom, quando o Gabriel não foi planejado, tipo, nossa, esse mês vai ser, mas ele foi muito desejado, né? Como o Alisson falou. Só uma coisa também em relação, o pessoal fala o que é planejado, um filho, né? Tipo, eu não sei o que o pessoal pensa que é planejado. Agora, mas, tipo, vamos lá, agora vamos transar, agora a gente faz um filho, vai nascer daqui quanto tempo, eu vou ter tantos mil reais para poder ter um filho. Esse planejamento
muitas vezes acaba sendo uma viagem, assim, né? Porque não existe um planejamento mesmo, como você vai fazer uma viagem, né? É uma viagem muito mais, que nem um amigo meu fala, é a viagem mais louca que você vai fazer na sua vida, sem ter que usar nada para poder ficar maluco, assim, que é de tão bom que é o negócio, né? Acho que foi o Eric que falou isso, que realmente é mais ou menos isso. E aí você está falando do nosso planejamento, que não houve... Que não foi planejado, mas foi muito desejado, né? A gente deixou livre para que esse ano de 2020 viesse um fruto desse amor que a gente decidiu estar juntos. E aí, em março. Março, eu sempre fui muito reguladinha, né? O meu ciclo menstrual. E aí, em março, minha menstruação falhou. E eu falei, ó, tá estranho, né? E aí, com 5 dias de atraso, eu decidi, falei, vou fazer o exame beta pra ter certeza, né? Porque a ansiedade, assim, a 1000 por hora. E aí, eu peguei, né, o beta aqui e um monte de número. Eu fiz o quantitativo, né? Porque existem 2 tipos de beta, o quantitativo e o qualitativo. O qualitativo dá positivo e negativo. E o quantitativo dá pra gente saber mais ou menos quantas semanas o bebê já está, porque dá o número da quantidade do beta-HCG, que é o hormônio da gestação. E aí quando eu vi esse monte de número, eu falei, meu Deus, será que é verdade? Liguei pra minha irmã desesperada, assim. Como o Alisson disse, é um desespero que trava, que é feliz e que ao mesmo tempo já tá assim, meu Deus, e agora? É verdade ou não é? Aí eu mandei foto, liguei de vídeo pra ela foi a primeira pessoa a saber. Aí eu falei, maninha, será que eu tô grávida? Ela falou assim, isso aí, se você não tá grávida, eu não sei o que você tá então. E aí veio o teste positivo e passa 1 milhão de medos, né, na cabeça da mulher. Como que vai ser a gestação, como que vai ser os papéis que a gente acaba assumindo aí durante essa trajetória. Porque por enquanto eu tinha alguns papéis, do tipo, eu sou uma mulher, nutricionista e filha e esposa. De repente, assumindo mais um papel de mãe. E aí vem os medos, né? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que eu vou dar conta de conciliar todos esses papéis? Será que eu não vou me perder no meio do caminho? E acaba que eu tô numa fase profissional, né? Em novembro agora faz 1 ano que eu abri minha clínica, então veio aquele, nossa, e agora, né? Vou deixar de lado a minha profissão, ou a minha sonhada clínica, né? Como que vai ser tudo isso? Eu vou ter que parar com tudo? E vem o medo, as 3 primeiras semanas, né? As 12 semanas de gestação, da perda do bebê. Não só as 12 primeiras semanas, mas o processo da gestação toda, né, fica sempre aquele receio, nossa, será que eu vou perder? Será que meu bebê vai nascer bem? Será que ele vai ser saudável? Não vai? A gente começa a criar um monte de especulações e expectativas em cima disso. Vem também a escolha da via de parto, como que eu vou parir? Né? Como que vai ser? Será que eu vou parir um parto natural, um parto normal, via vaginal, ou eu vou fazer cesariana? Qual que seria o melhor pra mim, pro meu filho? Pro meu corpo, pro corpo do meu filho, mas será que eu daria conta de um parto natural? E aí começa bastante medos e anseios, né? Termos financeiros, juntando com o profissional. E aí entra a rede de apoio que tá, né? A gente tem infinitas redes de apoio, e rede de apoio são pessoas que passam ou estão passando e passaram por situações parecidas ou iguais, semelhantes a que você, e te serve ali como um apoio, como um guia para contar a história. Olha, foi assim e no final foi assim, então deu tudo certo, né? Mas o que? Porque eu, por exemplo, rede de apoio, vai saber Deus o que era isso, né? Eu não sabia o que era o nome, o significado. E as pessoas falam, para quem é de fora, para quem é tipo pai, as mulheres conversam com termos muitas vezes que não tem nem noção o que significa. Então, por mais que seja profissional da saúde, mas rede de apoio não era uma coisa normal para mim dentro da gestação, né? Então, assim, explica de uma maneira mais simples possível o que é rede de apoio. Rede de apoio. A rede de apoio pode ser um grupo de pessoas ou uma pessoa que está passando pelo que você está passando ou já passou, e serve como um apoio mesmo, né? Por exemplo,
uma outra gestante, né, que também passou por esses medos, o medo da via de parto, como que eu vou escolher o parto normal. E aí eu ia conversar com ela, como que foi pra ela tudo isso, como que ela acabou vendo a luz no final do túnel, né? E aí ela me dá essa luz de como que ela achou e que talvez pra mim sirva. Então isso é uma rede de apoio. Não necessariamente seja uma profissional, por exemplo, uma obstetra ou uma enfermeira, né? Ou a doula também, né? É uma rede de apoio, a nossa tá aí assistindo. Bonitinha. Mas pode ser sim, a rede de apoio ela também pode ser de profissionais, mas a rede de apoio não necessariamente só de profissionais formados, ela é formada por pessoas que passaram por aquilo ou por profissionais que podem te auxiliar. Mas o pai não é então? Então, claro que é, isso que eu ia falar agora. E a principal rede de apoio que está do lado da gestante com esse tanto de medos e anseios, lá, nossa doula, estou aqui. Letícia. Sempre aí, né, Letícia? Muita gratidão, minha linda. E a principal rede de apoio que eu tenho, e o Gabriel tem, está aqui do meu lado. Então, por isso que a gente decidiu, né, e nas conversas e todos esses medos que eu vinha tendo e tinha, a gente sempre conversava, eu sempre compartilhava com ele, né, eu não guardava pra mim. Desde as minhas decisões profissionais, quanto à escolha da via de parto, ele sempre esteve presente e a gente sempre falou e discutiu sobre isso. Né? Porque quem vai estar lá na hora do vamos ver, que o Gabriel nascer depois do puerpério, que ele chorar e eu precisar amamentar e tudo isso, é ele, né? Então, essa rede de apoio aqui, ela é muito importante. Então, a partir dessas conversas, desses debates que a gente ia tendo aqui em casa, né? E aí veio essa ideia do gravidez, né, para casais. Porque apesar dele não estar carregando o Gabrielzinho, não estar sentindo as dores, né? Todo o que a gente vem sentindo durante toda a gestação, né? É ele que está aqui. E é ele que estará aqui. E isso facilitou muito por conta da pandemia, né? Porque, que parece, teve esse lado positivo da pandemia. E acaba sendo uma rede de apoio, mas não é uma rede de apoio que a gente bate no ombro e fala assim, não, fica calma que vai dar tudo bem. Porque tem coisas que não vai dar tudo bem, dependendo do que a gente for fazer, ou que ela for escolher fazer, né, dentro do que a gente vai trabalhar. E a gente tem que ter ciência disso, que algumas coisas, se não tomar cuidado, não vão ficar bem, não. Né? Então, Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus olha muito pela gente, a gente acredita muito, mas a gente tem que reconhecer que a gente tem que fazer o nosso papel. E também, por exemplo, né, dessa escolha, né, da via de parto, também foi uma outra história muito interessante, né, que a gente acabou vendo o que acontece na nossa realidade, porque, falando a grosso modo, existem duas frentes, né? Existem o pessoal que gosta, vou falar que gosta, mas tem todas as nuances, né? De cesárea, e o pessoal que gosta de parto normal, e aí tem as variações do parto normal, de via natural, tal, entre outras coisas. Existem documentários, né, na Netflix, que é o, como chama mesmo? Renascimento do Parto. Tem 3 séries lá, capítulos, que é bem interessante, dá pra conhecer muita coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso, porque a gente entendeu que a coisa mais importante numa gravidez é que nasça o filho com... E eu falo assim, o importante é ter saúde, né? Eu falo, nem isso às vezes, porque tendo filho depois... Muitos filhos nascem sem saúde. E a gente corre atrás depois do que for capaz também, né? Entendendo dentro das nossas limitações. É lógico que a gente busca o melhor possível, que tudo ocorra da melhor maneira, com maior saúde, mas entendendo que essas coisas podem acontecer, né? E isso a nossa doula deixou muito claro pra gente, bastante confortável também. Por quê? Porque tem muita militância em relação assim, parto normal. E eu conversei muito com algumas colegas que tiveram filho, e no fim das contas, a experiência que deveria ter assim, o filho nasce, que é um mega evento, né, pra família, nascer um filho. Isso é espetacular. Só que às vezes acontece tanto assim que tem que ser por parto normal, que aí por algum motivo
seja lá de uma maneira correta ou não correta, tá? Sem querer entrar nesses detalhes agora. Aí acontece de nascer por cesárea. Aí o que a gente percebe é uma mágoa muito grande da mãe. A mãe nasce, ela fica feliz pelo filho, mas ela tem a lembrança daquele parto de uma maneira assim muito cruel, muito desgastante. E isso, de certa maneira, de uma maneira ou de outra, acaba passando para o filho. Que, a primeira coisa que a criança faz quando ela vem para o mundo, ela já causa um descontentamento para a mãe, né? Será que isso é uma parte positiva? Porque a mãe planejou tanto e tal, e um planejamento que foi por água abaixo por algum motivo, independente de quem leva a culpa ou responsabilidade disso, mas, é a celebração da vida, né? É uma vida vindo assim, a gente entende que isso é muito legal, tá? É muito legal. Tem umas perguntinhas aqui. Tem umas perguntinhas? A Nath, Vanessa, como você trabalhou a questão profissional? A mudança que vem junto com a maternidade? Dicas para equilibrar os pratos? Bom, eu tenho um mantrazinho que quando o bicho pega, eu sempre repito ele mentalmente. Tá tudo bem, não tá bem. Então, às vezes, quando não dá pra equilibrar os pratos, eu deixo cair mesmo. Falo, vamos deixar cair, vamos descansar esse equilíbrio aí pra gente poder subir na corda bamba de novo. E na gestação toda eu não parei de trabalhar, apesar da gestação e da pandemia, né? Porque profissional da área da saúde, a gente às vezes escolhe as profissões e não dá pra gente fazer esse tipo de escolha, tipo, eu não vou trabalhar, não vou atender. Então, eu sempre falo que profissional da área da saúde, né, é como uma missão. E a minha missão é ir atender, é ir trabalhar, é ir cuidar de quem está precisando de cuidado. Então, eu fui equilibrando da melhor maneira que podia. Não teve alguns dias que eu parei, quando começou, fechou todo o comércio, fecharam as clínicas de atendimento não prioritário, não seletivo, não esqueci o nome. Agora não perdi o nome. Fechou um monte de coisa. Fechou tudo, assim, tava atendendo só urgência e emergência. As consultas eletivas não estavam sendo feitas, né? Então, nesse período eu parei de trabalhar e trabalho na clínica de hemodiálise, que a hemodiálise não para nunca, né? Mas por 15, 20 dias eu fiquei afastada, né? Assim que eu descobri a gestação e falei com o meu patrão. Então, eu fiquei afastada por alguns dias. Pra mim foi um tormento, assim, né? Porque quem nunca parou na vida, de repente parar por causa de uma pandemia, e nem foi por causa da gestação. Então, assim, pra mim foi muito mais desafiador nesse ponto, né? Porque não era só a gestação. Também tinha a pandemia aqui no meio, né, de tudo isso. Mas eu fui aqui tentando equilibrar, vendo quais eram as minhas demandas e quais eram os meus maiores medos em tudo isso. E que caminho eu tava seguindo, para que eu pudesse retomar, né, a minha vida profissional sem deixar tudo isso de lado. E fui ponderando aquilo que era mais importante para mim naquele momento do trabalho, no momento da pandemia e no momento da gestação. A Vanessa, ela sempre tenta, tô falando terceira pessoa porque eu faço isso, eu tento sair de mim e olhar, então se tem a Vanessa profissional, a Vanessa mãe ali naquele momento, ou a Vanessa em qualquer outro aspecto, apesar de às vezes, né, as coisas não saírem tão perfeitas, eu tento parar, eu saio daquilo ali e olho como se fosse de fora mesmo. E principalmente o acolhimento, né? Eu tento me acolher no meio do processo. Até porque se a gente não se acolhe, eu não consigo acolher o outro, não consigo acolher o meu filho. Então a primeira coisa que eu faço é tentar me acolher, tentar, nessa bagunça toda que talvez vai virando, tentar me enxergar no meio do processo e ver quais são as minhas principais demandas. E aí, a partir disso, eu tentar achar a pontinha do novelo e ir puxando e esmiuçando o que mais tá ali me deixando preocupada ou atordoada. E aí, é claro, vem choro, vem medo, né? Geralmente é choro, né, meu amor? Porque eu choro bastante. Inaugurar supermercado, ela chora, ela fica emocionada. Choro em tudo, casamento, supermercado, tudo eu choro. Adoro chorar, gestão de emoção super barata.
Então, geralmente eu faço isso, eu deixo o choro vir, tento identificar e sigo viagem. A mulher é muito cobrada, né, em relação a tem que trabalhar, tem que ser uma baita de uma mãe, tem que ser esposa, tem que ser um monte de coisa, e ela é tudo menos ela mesma, então ela tem que se permitir, dentro desse mantra que a Vanessa fala, que é o tudo bem não estar bem de vez em quando, né? O importante é você se permitir não estar bem, você se permitir querer não fazer nada de vez em quando e entender que nesses momentos está tudo bem e que se isso durar muito tempo aí é bom começar a olhar com outros olhos para poder ver o que está acontecendo, mas se tudo de repente começar a ficar ruim, tudo bem, e se acolha. Porque muitas vezes as pessoas querem ficar acolhendo todo mundo, né? Eu me preocupo com a fulana, com a ciclana e tal. Mas e você, né? Você se preocupa com você? Será que você se permite ter esse momento que você é tão legal com as outras pessoas, você é tão legal com você também? Para poder se agradar, se acolher e tirar o seu momento? Porque às vezes fala, não tem momento, mas às vezes tem alguém em apuros, aí a gente vai lá, coloca a roupa de super-herói e vai querer acolher aquela pessoa naquele momento. A gente arruma um horário para aquela outra pessoa. E para nós, né? Será que a gente costuma arrumar, né? O Murilo tá aí, falou que o meu primo lá de Bauru falou, não, se precisar os primos estão aí também para ajudar, né, primo? Tenho certeza, né? Meus irmãos, minha mãe, por mais distante que eles estão lá em Catanduva, a gente está aqui em Jataí, eu tenho certeza que eu posso contar com eles quando eu realmente precisar. E a gente também tenta se acolher nesse sentido, né? Escutar. E sabe aquela coisa, falar, não precisa chorar, não? Muitas vezes o que a pessoa mais precisa é chorar. E muitas vezes é entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente conversa muito, né, como adultos, fala, tá tudo bem? Eu falo, não tá tudo bem, olha o que está acontecendo. Eu falo, não, se é isso, tudo bem então, né? Porque é o normal, é o fisiológico, é o anatômico, né? Acontece, é o processo, né? Então dá para entender, né, que existe um sofrimento de vez em quando que é natural que ocorra. O que não é natural é que de repente fique tudo maravilhosamente bem, assim. Se está tudo muito bem, tem alguma coisa errada de vez em quando. Ou se tudo está só ruim também, né? Então a gente também tem que saber olhar e entender que são fases que a gente passa. Às vezes melhora, às vezes piora, mas é importante ficar mais melhor do que pior também, né? Mas as transições está tudo bem acontecer. Faz parte entender tudo isso também. E eu acho que em todo o processo que a gente vem passando de aprendizado, é sempre importante a gente aproveitar a crista da onda, né, e o fundo do mar depois que você toma um caldo. Tá tomando um caldo? Vamos lá, né? Tô tomando um caldo. E aproveitar esse caldo. Vai arder o nariz, às vezes vou me esfolar, né, mas eu posso aprender a surfar melhor a próxima vez que eu estiver na crista da onda. Porque às vezes a gente chega lá na crista, lá em cima, e fica já com medo e olhando lá embaixo, fala, poxa, daqui quantos minutos será que eu vou cair e vou estar lá embaixo, né? E aí a gente não aproveita quando tá lá em cima, por medo de quando eu vou estar lá embaixo. Então, eu acho que todo esse processo e a maternidade, esse processo vem pra mim, e eu tenho certeza que pro Alisson, da mesma maneira, né, de tudo que a gente já passou e vem conversando e vem falando, mas ele é um momento pra mim, assim, a maternidade está sendo de muito autoconhecimento, mais de todo o processo que eu já venho em busca desse autoconhecimento. Então, nesses 8 meses e meio, eu nunca me conheci tanto na vida, né, eu nunca me permiti sentir essas emoções. Então, eu tô bem dessa, tô lá em cima, vamos ver o que dá pra fazer, e a hora que eu caio, eu também tento aproveitar e ver o que dá pra fazer, né? Então, nesses altos e baixos, a gestação, ela tem me mostrado mesmo, né? Mostrado de fato quem é a Vanessa de verdade, quais são as minhas reais sombras e o que a Vanessa adulta pode fazer pela Vanessinha, né? Pela criancinha dela que está aqui dentro. Porque se eu não consigo acolher essa criancinha que está aqui dentro, né, essa criancinha que vai estar aqui fora daqui a algumas semanas, né, então como que vai ser? Porque ele não tem gestão de emoção, né, a criança ela vai aprendendo as emoções com os pais, com a família,
a gerir essas emoções. E o que eu tenho tentado para ele, uma das escolhas da via de parto, assim, quando eu fiquei muito mais tranquila em relação a essa escolha, foi quando eu, em um dos momentos de conversar com a barriga, de sentir, de meditar e ver o Gabriel, eu vou me emocionar de novo, novidade. Eu senti como se ele falasse pra mim, sabe? Como se eu escutasse a palavra autonomia e confiança, né? Pra que eu também desse essa autonomia pra ele e confiança nele também, né? Porque o trabalho de parto é entre eu e meu filho, né? O Alisson vai estar lá e ele vai dar todo o apoio, mas o corpo trabalhando é o meu corpo e o corpo do Gabriel, né? E nesse momento é os dois ali trabalhando juntos. Então não é só a confiança em mim e no meu corpo e na minha mente, mas é também a autonomia e confiança do meu filho, de saber que hora que ele vai vir, porque é ele que vai saber quando ele tá pronto. E ele vai saber os movimentos que ele tem que fazer lá dentro da minha barriga, dentro de cada pedacinho dali, para ele poder sair. Então, autonomia e confiança, veio essa palavra e eu acolhi para mim e para ele, para que eu também confiasse em mim e confiasse também nele, nesse processo todo. Então, o processo da gestação, eu acho que tanto para mim quanto para o Alisson, foi um momento assim muito de vamos olhar mais ainda para dentro, né? Vamos nos ver mais ainda. E é legal tudo isso também porque a gente preocupado demais com gestação, vendo um monte de coisas, e aí de repente a gente também caiu na outra realidade depois que vem, né? Que é tipo assim, nascer o filho é a coisa mais fácil que tem, quero ver criar depois, né? Que a gente tá nesses medos ainda assim de, nossa, será que a gente vai chegar lá, né? E aí depois ainda tem e depois que a gente chegar, que aí tem muitas coisas que são importantes a gente entender, estudar, porque pra mim, né, eu entendo que pra Vanessa é muito parecido, quando a gente começou a estudar muito isso, tinha muita coisa que a gente estudava e limitava, e pra mim, e acho que pra ela também, quando entra assim, o conhecimento que você adquire em relação às coisas, ele tem que te libertar de muita coisa. Ele não pode te aprisionar, né? Então o conhecimento, ele tem que te libertar. O conhecimento é a liberdade, mas dependendo do conhecimento que você adquire, você fica tão focado, tão preso a alguma coisa, que ele não te traz a liberdade que você precisaria. Então, o que a gente se interessa muito é pelo conhecimento que nos dá a liberdade de escolha, para escolher as melhores alternativas, e que ao mesmo tempo, se não der para escolher aquela alternativa, que nos traga as outras opções, né, plausíveis e que dê para trabalhar nesse sentido. Então, o conhecimento que a gente busca muito, a gente tem procurando praticar, né, que a gente pratica, é o conhecimento relacionado a nos dar liberdade em relação à escolha, não o conhecimento que nos prende a alguma coisa. E tem muita crença na gravidez, né, que a gente foi descobrindo, que é histórico, assim, não tem mais fundamento fisiológico que sustenta, não tem mais artigo científico que sustenta, mas as pessoas continuam fazendo e praticando e falando porque acham que é melhor fazer desse jeito, né? E é muito ruim. E aí é interessante dentro desse conhecimento que a gente percebeu que acontece o quê? As pessoas que chegam para nós com essas ideias assim que às vezes não são tão legais, a gente também, né, pelo conhecimento que vem adquirindo, é aquele momento de falar assim, não, essa pessoa está falando essa bobeira aí, mas não é por mal, ela não é uma ameaça, não é alguma coisa, mas é no sentido de demonstrar o conhecimento que ela sabe sobre um assunto e dar pra gente aproveitar o conhecimento dela. Não é na maldade que as pessoas fazem, a gente consegue enxergar isso, mas que existem muitas coisas ruins que a gente escutou e escuta as pessoas falando, né? E eu vou falar até que eu já falei e a gente brinca, né? Hoje mesmo eu tava cortando o cabelo, conversando com o barbeiro, e aí falando sobre pai, mãe, né? Que o pai é o ser mais zoado, né? E o ser mais excluído dessa história. Porque a única coisa que a gente escuta é falar, nossa, mas quem tá grávida? Você ou a esposa, né? Tá engordando mais que a grávida? Pai, ele acaba sofrendo mais bullying nesse sentido. E é muito excluído também, né? Então, aí eu queria contar a história que eu ia falar no começo lá.
E aí, toda a gravidez, ela é voltada para que realmente é mais importante, que é a mãe e o filho. E aí, só que é interessante porque tudo que acontece nesse sentido, também que a gente foi conversando e percebendo, é que o pai, ele acaba sendo o ser excluído dentro dessa história. E aí, ele vai ser, mas é uma maneira histórica isso, vai acontecendo, né? Porque quem tá grávida é a mãe. Tipo, o pessoal vê, eu tô falando isso, compartilhando os problemas que eu olho, mas não que eu sinta isso de fato, viu? Então, assim, as pessoas vão visitar a Vanessa, né? E Vinícius visita o Gabriel, mas o pai, se tiver lá, tá tudo bem, né? Porque o mais importante, que eu concordo, né, que é ela e o Gabriel. Mas essa rede de apoio que o pai faz parte, não tem nada que apoie o pai. E o pai, por mais que pode estar sofrendo e morrendo por dentro em relação aos problemas que a gestante sofre de vez em quando, é ruim porque a gente tem que se manter firme, parece, porque senão como que vai ser? E aí eu lembrei muito de uma história que para mim foi... Eu me emocionei muito quando eu escutei essa história, porque foi um relato de um casal, né? E aí o casal tinha um sonho de ter um filho, e chegou... Não lembro qual parte da... Eu não lembro direito a época que a mulher... Ela perdeu o filho dela durante a gravidez, né? Que esse é um outro problema também que tem. E aí, eu não sei direito legalmente, não sei se alguém sabe dessa informação, aí se puder ajudar, mas a partir de tantos meses, o feto é reconhecido como um ser humano. E antes disso, ele não é reconhecido nem como um ser humano, legalmente, tá? Legalmente. Dentro da constelação, a partir do momento que juntou duas células, já é um ser humano ali, já. E aí, por isso, ele, quando é tirado da mãe, ele é jogado no lixo, né? Ele não tem um enterro, ele não tem um nome, ele não tem um nada, ele não tem um reconhecimento. Isso, dentro da constelação, faz muito mal para a família, né? Esse não reconhecimento. E aí tem os problemas fisiológicos que acontecem na mulher, né? Então a mulher realmente ela passa por problemas fisiológicos fortes, fora a questão emocional relacionada a tudo isso. E aí o casal relatando, né? Tipo, a mulher falando da dor que foi a perda do filho dela, que era um sonho deles, né? E aí o pai falando também, né? Que ele sofria junto, porque era dobrado o sofrimento dele, porque ele via a mãe sofrendo, e aí ele não sabia, porque só quem sofre mesmo é a mãe. Não adianta eu querer me colocar no lugar dela, porque a barriga que está crescendo, os movimentos que tem na barriga ou não tem, é ela que tá sentindo tudo isso. E aí ele falou assim, e o problema foi que ela perdeu o filho e teve um monte de problema, mas pelo menos ela foi mãe por um momento, né? E aquilo para mim, nossa, eu chorava assim de escutar, porque assim, eu querendo ser pai, né, poder sentir, eu não tive essa capacidade, e eu não tive. E aí depois quando foi fazer lá a curetagem e tal, aquilo fez muito mal para mim também, só que aí eu não podia ficar mal, porque tinha minha esposa que estava mal, e ela precisava de alguém para poder apoiar ela, e aí essa pessoa tinha que ser eu, e se eu ficasse mal também, ou pior que ela, o que iria acontecer com a gente? Então assim, ela teve o luto dela, ela sofreu tudo isso, e eu não pude nunca sofrer por isso. Eu me arrepio e me emociono quando eu falo disso, porque realmente é pesado para o pai também. Existem pais e pais como existem mães e mães. Tá? A gente pega e fala, tem muitos filmes relatando isso, né? Falando assim, a mãe, ela vira mãe quando o filho nasce, ela vê e vira, né? E o pai depois cai a ficha depois de muito tempo. E tem mãe que não. Tem mãe que nunca vai cair a ficha na vida, e tem pai que cai a ficha antes também. Então, isso são rótulos que são colocados desde faz muito tempo, mas que não é verdade. Cada pessoa é cada pessoa dentro de uma situação, e isso deve ser respeitado também entre cada um, né? Só que eu entendo, e as pessoas que estão em volta da gestante entendem que a gente está aqui para poder apoiar as decisões dela. Mas no final das contas, ela tem que se fortalecer muito, porque ela vai estar sozinha. Sozinha assim, eu vou estar do lado dela, segurando a mão dela, dor ou não, né? Que isso também é importante falar, vai ser ela, né? E essa toda dor ou não, lembra da constelação lá do Ho'oponopono? Tem uma parte da Ho'oponopono que é tipo uma constelação familiar também, e que eles falam que a família, né, chama Ohana. E pela lei da natureza, é normal que o filho queira nascer, porque o mundo é muito bom, é natural que o filho queira vir para esse mundo.
E não é natural, por exemplo, que o filho não queira vir. Então, ou seja, a mãe, ela passa no momento do parto, e a gente sabe de história que mulher teve parto normal, que não doeu nada, fez a força que tinha que fazer, mas não teve essas dores que falam, né? A tal da dor do parto, às vezes não é tão intensa como se dizem. Depende muito, tem muita coisa que a gente vai compartilhar com vocês ao longo do tempo aí. E aí, assim, é natural que a criança queira vir. E quando a criança não quer vir, é porque tem alguma coisa errada na família, né? Então, essa família, de repente, ela não é tão boa, ou melhor, está acontecendo alguma coisa ruim na família que deveria ser corrigida para que essa criança venha numa família boa. E não que tem que fazer a cariação, né? Porque às vezes são sentimentos, são sensações que a gente vai tendo ao longo do tempo. E isso é importante a gente adquirir esse conhecimento para poder livrar da gente isso e não passar para o nosso filho nem nada, né? Mas é um aprendizado, e eu aprendo muito com meu pai e com a minha mãe, né? E da maneira que eles aprenderam também, e a gente faz o nosso melhor com o que a gente tem. E eu acredito que eles fizeram o melhor que eles tinham. Eu sou muito feliz de ser quem eu sou, então não me arrependo nada do que fizeram comigo, porque também é a gente saber pegar as oportunidades e transformar aquilo numa coisa boa. A gente não é só resultado do que fizeram com a gente também é resultado daquilo que a gente resolveu fazer com o que fizeram com a gente. Que isso é importante a gente entender também e seguir em frente na nossa vida. A gestonta. Eu ia falar sobre o sofrimento, né? Tem muito mito em relação ao sofrimento do parto, né? E em uma das reuniões com a nossa doula, ela falou uma coisa que eu repito para todo mundo, que dá para eu repetir. O sofrimento, ele é um ponto de vista, né? Então, a dor tem, né? Assim como não só no trabalho de parto, tem qualquer parte da vida, né? Nos primeiros 3 meses de gestação são os enjoos, as náuseas, né? Vômito. E depois do 3º trimestre, a barriga crescendo, começam as dores nas costas. Agora nessa reta final, os 5% do pulmão que eu tenho tá funcionando bem baixo, mas tá funcionando. As posições para dormir, então assim, tudo isso gera dor, né? As dificuldades que a gente passa na vida, não só em relação à gestação, ao estresse, né? A parte emocional. Mas eu trouxe a doula nesse momento porque ela referiu do parto, né? E eu tô levando para as outras áreas da vida. Mas o sofrimento, ele é sempre muito opcional. Você decide quanto tempo você vai chupar o limão, né? Você vai chupar o limão 1 minuto, 10, 1 hora. Então, o sofrimento sendo opcional, eu tenho a escolha de ver a dor como um sofrimento ou não, né? Eu posso ver a dor, reconhecê-la e saber por que está doendo. Por exemplo, no meu trabalho de parto, eu posso ter dor? Posso ter dor. Mas é o meu corpo, como se fosse um abraço muito apertado que ele desse no meu filho para que ele viesse, né, para uma nova fase da vida dele. Porque os 9 meses de gestação já foi, né, já deu, então ele precisa passar de fase. Então é como se fosse esse passar de fase. E a cada aperto, cada dor que eu senti, estará mais próximo do meu filho estar nos meus braços, nos nossos braços, né? Então, esse sofrimento, ele pode ser muito opcional. Se eu olhar para grávida ou para qualquer pessoa e ter aquele sentimento de sofrimento, de dó, realmente vai se tornar sofrido. Mas a gente não vê por esses olhos. A gente vê pelos olhos do crescimento mesmo. É isso. E aí, assim, também, para falar um pouco do nosso projeto, nossa proposta aqui, é falar justamente sobre, além das dúvidas que forem surgindo, né, que vocês podem perguntar para nós, a gente vai falar tudo aquilo que passou pela nossa cabeça, que a gente aprendeu, que a gente vem fazendo, o que deu certo pra gente, o que não deu, né? Porque tem coisa também que não deu certo pra gente, mas não é que não dá certo pra ninguém. Que às vezes a gente não se adaptou a alguma coisa. E em relação ao que a gente pode fazer também, por exemplo, alguns viram os vídeos que eu fiz lá, né? Sempre voltado assim, para o não profissional. Então, o que a pessoa não profissional da área
pode fazer em casa com as recomendações necessárias para poder conseguir atender. Então, o casal, né, não é só a gestante, porque também inclui muito o relacionamento, né? Tudo isso eu queria abordar também em relação a algumas ferramentas, como por exemplo as 5 linguagens do amor, né, que alguém deve ter lido já, que é um livro maravilhoso em relação a vários aspectos de relacionamento, para poder entender como é que funciona o nosso relacionamento. Porque às vezes eu quero apoiar ela de uma maneira que eu acho que é o melhor, e às vezes ela reage a esse apoio de uma maneira negativa. Mas não que é ruim o meu apoio, é que no entendimento dela ela preferiria uma outra coisa. Então assim, a princípio, gente, uma coisa muito importante em relação aos casais que estão assistindo, ou a um ou ao outro, é a franqueza, mas uma franqueza adulta de conversar, né? De conversar e perceber como é que eu posso atender a outra pessoa da melhor maneira possível. Porque se a outra pessoa também tem essa visão, ela vai pensar como é que eu posso atender a outra pessoa da melhor maneira possível, tá? E a nossa maneira nem sempre é a melhor, mas é a maneira que a gente tem. Mas como a gente vem buscando aprender coisas, então mesmo que eu não saiba fazer, eu posso aprender a fazer diferente e fazer melhor do que eu venho fazendo, que é o que a gente também vem buscando ao longo do tempo, né? E fazer do jeito que dá para fazer também, porque também esperar, que nem tem um ex-professor meu que brincava assim, esperar o alinhamento de todos os planetas para poder tomar uma decisão na vida, vai demorar isso acontecer, né? E ter um eclipse de todos os planetas ao mesmo tempo ali assim, então fica um pouco complicado. Então a gente tem que ficar atento e fazer o que a gente pode com o que a gente tem no momento. E depois ir buscando mais coisas, né? Então isso que é o importante também. E reconhecer, uma coisa muito importante, que cada um oferece aquilo que tem de bom, né? Aquilo que tem. Às vezes a gente quer que a pessoa poderia ser mais compreensiva nesse momento, né? A pessoa nunca foi compreensiva na vida inteira e agora nesse momento você quer que ela seja compreensiva. Ou pior ainda, né? Eu queria que ela percebesse o que eu estou precisando. Gente, as pessoas não têm bola de cristal. Se vocês não conversarem entre vocês para poder deixar claro, né? Principalmente nos momentos de confusão, é onde o bicho vai pegar. Porque no momento de confusão, às vezes, a gente quer impor algumas coisas. E desde que a gente consiga conversar melhor, as coisas fluem da melhor maneira possível. A Nath perguntou, e quando um dos pares não está alinhado com essa filosofia de mudança, de mergulho interior para um gestar saudável, o que vocês aconselham para esse casal? A melhor coisa, assim, as pessoas elas estão alinhadas em querer o bem do outro. Tá? Isso é o princípio. Aí a hora que você começa a mostrar para o outro que existem outras maneiras, começa a funcionar. Mas o principal é entender que, sabe, já ouviu aquela frase lá, seja a mudança que você quer ver? Se você não mudar, as outras coisas também não mudam. E aí, às vezes, o que a gente quer muitas vezes, dentro do que você disse agora, o que acontece muitas vezes é que a gente fica na expectativa que eu vou mudar o outro. Porque eu sou muito bom no que eu faço, né? Eu sou uma pessoa perfeita e quem tem que mudar é o outro. E aí, a partir do momento que você se propõe a entender que mudança é uma coisa boa, vai e mostra. Então, muda você primeiro, né? Muda e mostra para outra pessoa, falando, você está diferente, que legal que você fez isso. Mas muda para melhor, né? Não esquece disso. Eu sempre acho que as relações interpessoais são um espelho, né? A gente vê no outro o que tem na gente. Então, quando a gente às vezes fica muito só, tipo, nossa, eu tô mudando e o fulano não tá, né? Será que a gente realmente tá mudando? E seja exemplo. Exemplo não só pro seu parceiro, mas exemplo pra sua família toda, pros seus filhos. E se a gente mostrar essa mudança interna e as pessoas começam a ver, tudo em volta muda e tudo flui melhor. Uma coisa muito importante saber é o seguinte, a gente tem uma mania, né? A gente sempre fez do mesmo jeito. Aí o dia que você resolve mudar, não é que o mundo inteiro vai mudar de repente. O mundo vai te testar novamente para ver se você mudou ou não. Sabe, já viram aqueles videozinhos na internet lá? Alguém fala, nossa, que dia lindo, maravilhoso.
bom dia! Aí alguém fala, vai, não sei o que lá, né? Aí, Bom dia só sou pra você. Aí, tipo, então acabou o bom dia da pessoa, né? Então eu mudei, tá vendo? O mundo não muda, então... E aí vai dos exemplos. Então é insistir, entender que às vezes você vai ser desconfiado, as pessoas não botam fé mais em você. E as pessoas acreditam que você é da mesma maneira que você era anteriormente, e as pessoas vão desconfiar. E a responsabilidade é tua, não é do outro. O outro não é obrigado a perceber que você mudou. Porque se você tem, não importa se você tem 15 anos, né? Foram 15 anos fazendo de um jeito. Se você tem 30 anos, são 30 anos fazendo de um jeito. Ou 40, ou se for mais, beleza. Então, não adianta querer achar que as pessoas vão falar, nossa, né, você acordou diferente e desde esse dia você é uma pessoa espetacular. Não é assim que funciona. Porque a mudança às vezes demora um pouco mais para acontecer. E a gente perceber essa mudança, de fato. Se ela não é um engodo ou se ela é uma mudança de fato, né? Então a gente tem que começar a perceber e testar. E se você for desconfiado, né, ou melhor, as pessoas desconfiam que não é uma mudança, se acostume com isso, porque você vai ser desafiado mesmo, porque parece que quanto mais você resolve mudar em algumas coisas, o desafio parece que aumenta, para poder falar, vamos ver se ele é bom mesmo, se ele mudou. E é interessante, quando você muda muito, às vezes você vai começar a enxergar a outra pessoa de um outro jeito, e aí você vai pensar assim, né, nossa, a outra pessoa mudou. E na verdade quem mudou foi você, não foi outra pessoa. A outra pessoa continua sendo ela mesma. E aí a tua visão de mundo mudou. E por isso você acha que a outra pessoa acabou mudando. E não. E por isso que você acha que as pessoas mudam tanto para pior como para melhor. Porque isso acontece muito. Ou que estão ou não estão alinhadas, né? Isso. Mas assim, só para poder entender, a relação de mudança ou não, uma das coisas mais importantes que todo casal tem que procurar, antes de seguir em frente, tá? É a relação de valores. Os valores são muito importantes, porque se o casal tem um valor diferente um do outro, infelizmente não vai ter a mudança que vai acontecer, porque valor é uma coisa invisível, imensurável e muito forte, que é o que te arrasta a acordar e fazer o que você faz. E se o teu valor é diferente do teu parceiro, tá? Isso pode trazer uma treta universal que vocês vão viver brigando para impor valores sobre o outro. E aí também tem o significado do valor, né? Então o valor é honestidade, família, né? Entre segurança, entre outras coisas. E o que significa cada coisa dessa para cada um. Então quando a gente entende os valores de cada um, não é que as coisas vão ser sempre tranquilas. Mas se você vai perceber que vocês vão brigar ou discutir por valores muito parecidos. Às vezes pelo método de executar aquilo. Né? E aí a hora que você for sentar, fala, os dois querem ir para o mesmo lugar. É só escolher qual que é o melhor. Ou então escolher um terceiro caminho, que não é nenhum dos dois. Vamos fazer um outro então. Né? Então isso que é bem interessante também. Meu amor, vamos ter que ir terminando aqui. Falta 5 minutos. Só para saber se mais alguém tem alguma pergunta. E a gente espera as perguntas de vocês, preferencialmente as mais difíceis, que a gente não vai saber responder, para a gente poder pensar e responder da melhor maneira possível. Chamei os universitários. Né? Amanhã a gente vai abordar... Hoje a gente quis falar um pouquinho da história do projeto, né? A nossa história. E amanhã a gente vai falar sobre a alimentação. A gente vai abordar alguns alimentos que gestante não pode. Ou melhor, né? Tem que evitar, tem que tomar um certo cuidado. Então amanhã a gente vai abordar esse tema. E se vocês quiserem já dar uma olhada ou pesquisada para trazer algo, né? A gente está à disposição. Nem tá grávido ainda, Murilo? Mas Murilo já é adiantado, já tá com casa, deve tá até com berço já. Murilo, meu primo, ele é pra frente. Já tá casamento marcado, já. Ano que vem, já reserva uma data aqui na agenda, viu, Murilo? Só na pandemia ele casou 3 vezes já. Bom, enfim, espero que o nosso projeto sirva de apoio para vocês, os casais gestantes e não gestantes, ou só a gestante também, né? Que esse canal seja veículo de informação para vocês. Isso. E a gente vai usar das ferramentas da nossa formação como nutricionista, como fisioterapeuta, terapeuta holística
e terapeuta em coach, PNL, que mais? Constelação, entre outras coisas. Todos os aspectos biopsicossociais que a gente vai trazer para vocês. Então, a gente vai usar a nossa formação de base, que ajudou a gente nesse processo, né? E a gente vai passar essas ferramentas que deu certo. E as que não deu, a gente também vai passar, né? Pelas coisas que a gente foi atrás e estudou. Então, esse é o objetivo do canal, esse é o objetivo do nosso projeto. E qual que é o nosso lema? Qual que é mesmo? Esqueceu. Casais inteligentes. Já estão juntos. O meu eu não consigo fechar a mão direito mais. Né? A gente vai falar sobre os edemas, sobre as dores, sobre tudo isso também, né? E a gente vai se despedindo de vocês para poder salvar esse vídeo para não dar erro depois lá também. Deixa um beijão para todo mundo, a Pri, o Rafa, o Murilo, o Breno, o Igor, minha mãe, as vovós, a Jana, a vovó Dei, a vovó Deusinha, Deusinho, o Carlão, vovô Carlos, a nossa Doula, a Letícia, tá aí, viu, gente? Segue ela que ela é show de bola. Vou deixar o Instagram dela para vocês aqui nos stories depois, tá bom? Excelente rede de apoio, gente. Tenha uma doula assim que vocês engravidarem. Vale a pena, muito conhecimento. A Ledeirinha e a Natácia. A Maninha também tá, a Ledeirinha também da Natácia. Natácia, como que é? Esqueci. Sorte tu que nós esquecemos. Amanhã ele vai anotar aqui pra falar. Tua irmã tá aí também? Acho que tá. Tá a Maninha, tá o Rafa, tá o Breno e o Igor. Tá, acho todo o Igor mundo. Também tá, minha mãe também. Mundo. Mais um beijão pra vocês, viu? Tchau, gente. Tchau, obrigada. Encerrar agora. Você mexe aí porque eu não sei.